a Grécia. Localizada no continente europeu, a Grécia Antiga sempre foi formada por polis, cidades-estados. Por isso, nela havia muitas formas de governo e leis. Apesar de não serem tão distintas umas das outras, as polis possuíam seus próprios sistemas econômicos e sociais. Toda esta independência dentro da Grécia fez com que inúmeros costumes e crenças fossem criados e seguidos por seus cidadãos. E além da filosofia, a Grécia Antiga é muito famosa por seus inúmeros deuses e lendas. Os gregos eram extremamente idólatras, e suas crenças influenciaram vários povos, e dentre eles destaca-se os romanos. Por sua vez, a Grécia foi influenciada pela religião egípcia. O período da Grécia Clássica, que estendeu-se do ano 500 a 338 a.C., foi dominado por Esparta e Atenas, duas cidades-estados, que possuíam diferentes formas de governo e leis. Entretanto, elas se uniram juntamente com outras polis, em 480 a.C., para lutarem contra o Império Aquemênida, comandado por Xerxes I, que invadiu e destruiu Atenas, mas não conseguiu conquistar a Grécia, e então o rei persa foi obrigado a retornar para a Ásia. Com o fim das guerras médicas, em 449 a.C., culminando na vitória grega, Atenas e Esparta foram ganhando força, e então entraram em conflito. Este acontecimento ficou conhecido como a Guerra do Peloponeso e resultou na vitória de Esparta. Esparta possuía dois reis em simultâneo, e sua forma de governo era a oligarquia, onde um conselho de 28 anciãos controlava grande parte da política. Os reis de Esparta também atuavam como sumos sacerdotes de Zeus, pois eles eram considerados descendentes de tal divindade. Os espartanos tinham alguns costumes estranhos, e também perversos, como o de sacrificar crianças, que nascessem com alguma deficiência física. A partir dos 7 anos de idade, as crianças do sexo masculino eram entregues ao Estado, para serem educadas e treinadas militarmente. Somente aos 30 anos de idade, esses homens finalmente eram autorizados a se casarem, porém, eles deveriam manter-se nos acampamentos militares, até completarem 60 anos de vida. O amor maternal e paternal raramente se via entre os espartanos, e as mulheres mais se preocupavam na vitória do exército do que com seus próprios filhos. Uma mãe voa ao encontro do correio. Que nova trazes? Os teus 5 filhos pereceram todos. Não é isso, o que eu te perguntei. Esparta alcançou a vitória? Alcançou. Corramos a dar graças aos deuses. Os principais intuitos do povo espartano eram seguir as leis do Estado, a religião e fortalecer o exército. Por esses motivos, os soldados espartanos eram extremamente fortes e valentes, pois eles abdicavam de muitas coisas e dos prazeres da vida para fortalecerem o exército, apesar de serem forçados a isso. O indivíduo que desertasse ou não seguisse fielmente a rigidez militar era excluído da sociedade espartana. Os espartanos não se importavam com o luxo, e eles eram considerados pelos gregos um povo ignorante. Embora suas leis não promovessem a guerra, elas os preparavam para isso, porque os homens nasciam e morriam para ela. Os treinamentos e a vida dedicada mostravam que a principal meta dos espartanos era o triunfo militar, que trazia grande orgulho e satisfação a todos os cidadãos de Esparta. Os espartanos tratavam mal seus escravos, e quando o número deles crescia muito, alguns eram executados, talvez com o intuito de evitar rebeliões e manter os costumes tradicionais intactos. Já Atenas era bem diferente de Esparta, sendo uma cidade extremamente religiosa, na qual permitia até mesmo a veneração de deuses estrangeiros. Os atenienses eram tão religiosos que eles edificaram um altar ao deus desconhecido, fato que inclusive é citado na Bíblia pelo apóstolo Saulo, que também é chamado de Paulo. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido.
Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários, feitos por mãos humanas. Atos capítulo 17, versículos do 22 ao 24. Devido a toda esta devoção religiosa, os atenienses chegaram a decapitar um homem chamado Diágoras de Mileto, o qual professava o ateísmo. Enquanto outro, com o nome de Protágoras, acabou sendo exilado, por ter duvidado da existência dos deuses. Todas as casas atenienses tinham um altar dedicado a Zeus, que em Roma era chamado de Júpiter. Muitos cidadãos também transformavam seus lares em oficinas de trabalho, e até mesmo em escolas. Atenas tornou-se um centro estudantil, artístico e filosófico, como também um berço da democracia. O Estado ateniense promulgou incontáveis leis religiosas, sociais, econômicas, matrimoniais e penais, as quais foram mudando através dos anos. As mulheres não faziam parte da política ateniense, mas elas eram importantes nos ritos religiosos, através de suas funções sacerdotais. Algo que não podemos deixar de destacar na antiga Atenas é a Acrópole, considerada o coração religioso da cidade. Ela foi remodelada no século V a.C., pelo famoso e influente político, chamado Péricles, que apoiou a cultura e a religião, e ajudou a implantar leis. Na Acrópole, havia uma grande estátua da deusa Atena, considerada a padroeira e protetora da cidade, e uma das divindades mais importantes na Grécia. A estátua foi projetada pelo escultor Fídias, que produziu inúmeras outras imagens para os gregos. Um dos símbolos da deusa Atena era a coruja, que inclusive foi integrado no grupo Illuminati, no século XVIII d.C. Na Acrópole também existia o Partenon, um local dedicado a todos os deuses, assim como o panteão romano. O Partenon foi construído no século V a.C., e dentro dele havia uma grande estátua de ouro e marfim de Atena, que fora produzida pelo escultor Fídias, e que continha a imagem de uma serpente atrás de seu escudo. O Partenon era tão importante para Atenas, que o tesouro da cidade era guardado em seu interior, pois os cidadãos e políticos acreditavam que ele seria protegido pela deusa Atena. Mas após a ascensão do cristianismo e catolicismo, o edifício foi transformado em uma igreja católica, em 590 d.C., sendo dedicado à Virgem Maria, pelo Império Bizantino. Em 1453, os muçulmanos conquistaram Constantinopla, e em 1458, eles converteram novamente o edifício, desta vez para uma mesquita. Outra questão que devemos destacar é que a música era importante para os gregos, e ela era usada em rituais, hinos e festivais religiosos, como também no trabalho e no teatro. O principal edifício dedicado à música era o Odéon construído por Péricles, no século V a.C. Um fato curioso é que o Odéon foi baseado na barraca de Xerxes, o rei da Pérsia, o qual havia lutado contra os gregos, nas guerras médicas. Foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos, no ano de 776 a.C., sendo um festival dedicado a Zeus, considerado o pai dos deuses, o soberano do Olimpo, e detentor do relâmpago. Contudo, havia reverências a outras divindades e heróis gregos durante os Jogos. O evento era realizado a cada 4 anos, na cidade de Olímpia, e ele trazia ao mesmo tempo entretenimento e religiosidade ao povo. O maior templo de Olímpia era exatamente o de Zeus, onde havia uma grande imagem de ouro e marfim de tal divindade pagã. E assim como a imagem da deusa Atena na Acrópole, a estátua de Zeus olímpico também foi projetada pelo escultor Fídias. Antes dos atletas competirem, eles faziam um juramento a Zeus, como também efetuavam rezas para ele. A vitória era tão importante para os competidores, que alguns deles passaram a ser venerados póstumamente, por alguns grupos de gregos. Este festival permanece ativo, até os dias de hoje, mostrando que a cultura e as crenças gregas nunca morreram. Desde 1936,
a tocha olímpica é acesa, no altar dedicado à deusa Hera, que está localizado em um templo chamado Heraicão, na Grécia. Hera, chamada pelos romanos de Juno, era considerada a deusa das esposas, matrimônio e maternidade. Além dos Jogos Olímpicos, considera-se que a filosofia nasceu na Grécia Antiga, e nela havia conceitos místicos, esotéricos e ocultistas, os quais influenciaram muitas religiões, seitas e sociedades secretas ao longo dos séculos. Contudo, devemos compreender que muitos filósofos gregos não utilizavam conceitos e elementos apenas de sua terra, mas também do Egito e da Índia. Entre as ideias propagadas pelos filósofos, estavam a existência de vários deuses, a imortalidade da alma, o uso da razão e da ciência, como forma de explicar todas as coisas, e até mesmo o ateísmo. Na antiguidade, Atenas chegou a ser conhecida como a capital da filosofia, a qual desempenhou um importante papel na educação e religiosidade de muitos gregos, e também na de estrangeiros que a visitavam. Atenas permaneceu repleta de filósofos, até o século VI d.C., quando os últimos deles acabaram sendo expulsos, através de um decreto emitido pelo imperador bizantino Justiniano, o qual tinha o objetivo de combater influências pagãs e transformar o catolicismo em uma doutrina soberana em seus domínios. Como já foi mencionado, os gregos eram muito religiosos, e o culto dos heróis tornou-se algo comum na Grécia, onde seus cidadãos acreditavam que eles eram mediadores entre os homens e os deuses. Os heróis surgiam a partir de lendas e de vitórias militares expressivas. Os gregos praticavam magia, feitiçaria, esoterismo, ocultismo, teurgia, sacrifícios de animais e adivinhação. Por isso, outro ponto muito importante na Grécia Antiga eram os oráculos, adivinhos muito famosos, que viviam em templos e praticavam presságios. Esses grandes oráculos eram chamados de Pythia, e eles recebiam multidões de visitantes, inclusive pessoas influentes, como políticos, generais, reis e imperadores. Assim como a ilha de Delos, a cidade de Delfos foi consagrada a Apolo, que dentre muitas coisas, representava o Sol, e tinha Pythia como sua porta-voz. A candidata era escolhida entre as virgens de Delfos, e ela deveria ter mais de 50 anos de idade. As Pítias eram extremamente respeitadas pelos espartanos, pois era o rei de Esparta que as nomeavam. Plutarco, um historiador e filósofo grego, afirmou em seus escritos que quando morria o gênio, o demônio, o qual estava presente na Pítia, a adivinhação desaparecia com ele. Ou seja, quando o espírito maligno deixava o corpo do oráculo, ele não conseguia mais fazer previsões. A Pítia tinha tanto prestígio na Grécia Antiga, que ela chegou a influenciar com suas previsões o famoso filósofo Sócrates, depois que ele a consultou, por volta de 429 a.C. A forte impressão causada pelo oráculo de Delfos no filósofo fez com que Sócrates passasse a aconselhar seus discípulos a procurar a Pítia. Mas após obter incontáveis seguidores, Sócrates foi acusado pelos atenienses de corromper a juventude e duvidar dos deuses. Por isso, ele acabou sendo condenado à morte. Então Sócrates decidiu tomar uma dose de veneno, com o intuito de seguir o veredito estabelecido em Atenas. Assim como o oráculo de Delfos, o culto dos mistérios eleusianos era muito respeitado pelos gregos e estrangeiros, como no caso dos romanos, os quais tiveram como admiradores de tal prática ocultista e esotérica os imperadores Cláudio, Adriano, Juliano, entre outros nomes importantes de Roma. Dentro do santuário de Eleusis, havia muitos livros ocultistas e esotéricos, que foram mencionados por historiadores da antiguidade, e as imagens do Sol, da Lua e de Mercúrio. O culto dos mistérios de Eleusis permaneceu ativo até o século V d.C. Contudo, pouco se sabe a respeito dele, já que os iniciados que detinham o conhecimento eram estritamente proibidos de revelar seus segredos, sob a pena de duros castigos, ou até mesmo a morte. No entanto, há relatos de que os iniciados nos mistérios diziam que o sol brilhou com um resplendor maior, somente para eles, e quem não fosse admitido em tal culto, era considerado um infame.
Nele havia cerimônias, reverências a vários deuses, e a importante contemplação solar. Os mistérios de Eleusis possuíam fortes laços com os mistérios de Ísis no Egito, e essas práticas ocultistas e esotéricas permanecem ativas até os dias de hoje, dentro de religiões, seitas e sociedades secretas, como no caso da maçonaria. Manly P. Hall, um famoso maçom e ocultista, falou a respeito dos mistérios de Eleusis. O mais famoso das antigas religiões de mistérios foi o eleusiano, cujos ritos eram celebrados a cada 5 anos na cidade de Eleusis, em honra de Ceres, Deméter, Reia ou Ísis, e sua filha, Perséfone. Os iniciados da escola de Eleusis eram famosos em toda a Grécia, pela beleza de seus conceitos filosóficos e os elevados padrões de moralidade que eles demonstraram em suas vidas diárias. Por causa de sua excelência, esses mistérios se espalharam para Roma e Grã-Bretanha, e mais tarde as iniciações foram dadas em ambos os países. Muitos fatos mostram que parte da cultura e religiosidade grega conseguiu se manter viva através dos séculos. A Macedônia. O reino da Macedônia foi estabelecido ao norte da Grécia, por volta do século 8 ou 7 a.C. No entanto, os gregos consideravam seus parentes, os macedônios, um povo bárbaro e selvagem. Assim como quase todos os povos da antiguidade, os macedônios adoravam muitos deuses, e praticavam magia e adivinhação. Eles baseavam grande parte de suas crenças na religião grega. A ascensão da Macedônia ocorreu no século 4 a.C., através do rei Filipe II, o pai de Alexandre, o Grande. Alexandre influenciaria, com suas conquistas e religiosidade, incontáveis pessoas através dos séculos. O legado deixado por ele ficou conhecido como helenismo, o qual abrangeu tanto a cultura quanto a religião. Este mapa mostra o pequeno território da Macedônia, no século 5 a.C. Porém, Felipe II e Alexandre Magno logo mudariam essa perspectiva e expandiriam grandemente a Macedônia, no século 4 a.C., transformando-a em um gigantesco império. Você verá detalhadamente essas incríveis histórias nos próximos vídeos.